Ok, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula um pouquinho atrasado aí. Só quero dar um informe, né? Eu coloquei lá no grupo da gente, certo? Material suplementar, né? Do capítulo 3, referente a essa aula de hoje, certo? Então, tem uns 13 páginas, parece, né? Essa parte inicial é um novo livro-texto que está sendo escrito, então isso não tem nesse texto que está na web, tá certo? Lá tem o resto, mais ou menos, né? E esse tem as coisas que a gente vai falar hoje. Né? Hoje a gente começa a aula 9, né? No capítulo 3, tá certo? Estamos começando o capítulo 3 do texto. E nesse capítulo 3, o objetivo do capítulo é a gente analisar o que a gente chama de problemas de valores de fronteira em eletrostática, né? A técnica que a gente vai desenvolver é parecida não só em eletrostática, mas em qualquer outra área, tá certo? Magnetostática, né? Para campos dinâmicos, todos os problemas recaem em soluções de equações diferenciais, em geral de segunda ordem, né? Sujeitas a condições, a imposições para função intermediária na fronteira da região. Quem é a função intermediária? É o que a gente chama de função potencial. É aquela auxiliar que você calcula primeiro ela para depois calcular o que você quer calcular no final, que são os campos. Certo? Então, aqui nós temos potencial eletrostático, né? Quando você fala em campos dinâmicos, a gente tem os potenciais eletromagnéticos, que tem potencial escalar e potencial vetor. Você precisaria calcular os dois para obter o campo final. Certo? Sempre tem uma grandeza no meio que satisfaz uma equação diferencial, né? Não só isso, essa equação diferencial, você tem uma região fechada, né? Geralmente, tá certo? No caso da gente aqui, você vai ter cargas, regiões de carga, cargas pontiformes, linhas de carga, tá certo? Superfície de carga, no caso, vários tipos de configurações e uma restrição para o potencial na fronteira. Ele tem que satisfazer alguma propriedade, né? Por exemplo, se a fronteira for formada por pedaços de controle, por exemplo, um eletrodo esférico e outro eletrodo esférico, certo? Eu venho aqui e aplico o potencial V e aqui menos V, né? Então, eu restringo, o potencial tem que ficar constante em V em cima e constante em menos V embaixo, né? Então, aqui dentro, dependendo do que tem aqui dentro, você tem cargas, né? Cargas pontiformes, densidade de carga. Então, o potencial satisfaz uma equação diferencial, que é a equação de Poisson, certo? Então, o objetivo é o quê? Você resolve a solução geral da equação diferencial e aplica as condições de fronteira. Daí você obtém a solução final. E com o potencial, o que a gente tem? No caso da gente aqui, ainda, tem o campo elétrico. Não é? Com o campo elétrico, você tem mais o quê? Bom, você tem o deslocamento elétrico, o vetor de densidade de fluxo elétrico. Se o meio tem permissividade epsilon, epsilon é. Para que serve o D? Bom, eu posso saber, por exemplo, qual é a carga na superfície condutora, se eu souber a componente normal de D. Eu determino essa componente normal. E calculo com a carga, né, nas regiões na superfície, por exemplo, né? Então, eu posso calcular um bocado de coisa, tá certo? Ou seja, com isso aqui eu também tenho o quê? Energia, né, que é importante. Qual é a energia armazenada no sistema energizado desse? Qual é a energia, né? Então, esse é o objetivo, né? É resolver problemas de valor de fronteira, porque o potencial satisfaz a propriedade na fronteira, né, em eletrostática, certo? Especificamente, nesse capítulo, nós temos aí, mais ou menos, né? O que nós temos para falar nesse capítulo 3 como um todo, né? A gente vai falar sobre as equações de Poisson e Laplace, para mostrar alguns exemplos. A aula de hoje, na realidade, é mais ou menos focalizada na solução dessas equações, certo? Em situações mais simples, né? Certo? Vai falar sobre que condições essas equações têm solução única, então tem aí o teorema da unicidade, certo? Mas é só para garantir que a solução que você obtém só tem ela, né? Certo? Não tem mais uma segunda solução. A gente rapidamente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre capacitância, né? A gente vai mostrar que
para você determinar as propriedades de um capacitor, ou seja, sua capacitância, você tem que resolver um problema, no fundo, um problema de valor de fronteira. Certo? Porque você tem que calcular cargas transferidas de um eletrodo para outro. Né? Para saber isso, precisa saber o campo, o D normal e assim por diante. Você precisa saber, tem que resolver o problema de valor de fronteira. Certo? E daí ele vai resolver problemas mais complicados, né? Usando uma técnica chamada separação de variáveis. Quando o potencial depende mais de uma variável num dado sistema de coordenadas. Né? Como é que a gente resolve? Né? Então, tem essa técnica que ela é útil não só aqui em eletrostática, mas para campos dinâmicos, em outras situações mais complicadas, é uma técnica útil. Né? Vamos falar também no final, certo? Sobre método das imagens. Né? É uma técnica que permite resolvermos problemas em que você tenha a coexistência de cargas e superfícies condutoras. Certo? Qual é a solução potencial? Né? Então, essa é a questão. Por exemplo, né? Só para dar ideia da complexidade do problema. Uma carga isolada, né? Nós sabemos o potencial elétrico, tá certo? Potencial é quem? Bom, se eu souber a distância do ponto, é Q sobre 4π, se ela estiver imersa no meio linear, permissividade epsilon, vai dar 4π epsilon R, tá certo? Então, quer dizer o quê? Em cada região esférica de raio equidistante, né? Em cada ponto do espaço equidistante da origem, o potencial é fixo, constante. Né? Mas, por outro lado, se eu tiver uma carga e uma superfície condutora, digamos, aterrada, ou seja, o potencial aqui tem que ser zero em todos os pontos, né? Essa solução não funciona mais. Porque o potencial, essa solução quer dizer que o potencial aqui é diferente do potencial aqui, porque a distância é diferente, que é diferente do potencial aqui, se a distância for diferente. Né? Essa solução daria um potencial variável sobre essa superfície. Certo? Então, não funcionaria. Então, o problema não é o mesmo problema de você obter a solução de uma carga no espaço livre. Né? Ela tem que estar sujeita a essa imposição. A gente vai ver que, com o método das imagens, existe uma forma simples de resolver esse problema. Certo? E de problemas mais complexos. Se eu tenho uma distribuição de carga no espaço, nós sabemos o potencial, né, está no espaço homogêneo. Então, é a integral de ρ, né, 4π epsilon, x menos x'. Ou seja, conceitualmente, essa expressão potencial. Está livre, numa região homogênea de permissividade epsilon. Certo? Mas se eu tiver uma densidade de carga, por exemplo, a mesma, né, e uma superfície aterrada. Tá? A solução não é a mesma. Tá? Então, a gente vai ver que a gente pode resolver isso aqui, problema desse tipo aqui, tá certo? Usando o método das imagens, construindo soluções obtidas a partir desse tipo de problema aqui, a gente resolve problemas mais complexos, tá certo? Ok? Então, a gente termina, né? Resumido, né? Esse é o nosso... Essa unidade aí, começando hoje, né? Deixa eu só ver aqui mais ou menos nosso cronograma. Oi? Já tem oficina. Certo. É oficina, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho, para a gente ver aqui nosso cronograma, né? Nosso material é 789, né? Não é isso? Termina aqui, né? Com essa aula de hoje, tá certo? Então, a capítulo 3 começa aqui e o resto, o capítulo 3, né? São essas outras aulas que passam para o próximo exame, né? Certo? Então, já é semana que vem, né? Daqui a 2 semanas, né? Não, daqui a 10 dias. Ou seja, de quinta agora a 8 tem mais um exame, né? Certo? Muito bem. Bom, então, eu depositei lá um material suplementar para vocês, certo? Que é esse material aqui, né? Que está aqui.
E a gente vai falar sobre essas coisas, né? Bom, a gente não falou sobre isso até agora, né? Mas como é que é a eletrostática até agora para a gente, né? Então, o nosso problema é, dada uma distribuição de cargas descrita pela função de densidade de cargas livres, certo? Ρ, imersa no meio homogêneo de permissividade epsilon, ou não, né? Em princípio, vamos considerar isso aqui, certo? O que nós temos de equações que precisam ser satisfeitas, né? Temos as equações de Maxwell, né? Para a eletrostática. É claro que a gente vai trabalhar com equações diferenciais, porque as equações integrais são mais difíceis, né? A incógnita está dentro da integral. O vetor D, a densidade de fluxo elétrico, está dentro da integral, lei de Gauss, né? Para você calcular D, tem que, de alguma forma, poder tirar da integral. Então, não é a forma mais conveniente de se determinar os campos. A forma mais conveniente são as equações diferenciais, né? Que são quais? Uma é a rotacional e a outra é divergente de D igual a densidade de cargas livres, certo? Essa equação, dadas as propriedades dos campos vetoriais, diz que o campo é conservativo, né? Aquela pergunta lá na prova, tá certo? Ou seja, o campo é irrotacional, né? Então, um campo irrotacional, ele sempre pode ser escrito como quem? Gradiente do escalar, que no nosso caso é o sinalzinho aqui, mas podia não ter também, certo? Mas com sinal fica com significado físico de energia positiva, certo? Energia de uma carga numa região de campo. Bom, aqui, aí o que eu vou fazer a seguir depende do meio, né? A gente, para simplificar a situação, vai considerar meios lineares, né? O meio de dimensão seja um meio linear, homogêneo e isotrópico. Ou seja, um meio em que a permissividade é epsilon, meio linear, né? D igual a epsilon E. Isso quer dizer um meio linear. Meio homogêneo, que é epsilon, não depende das coordenadas. Né? E isotrópica é que essa propriedade é a mesma em qualquer direção. Senão teria que ter uma relação matricial aqui, epsilon seria um tensor, uma matriz 3×3, certo? Bom, nessas condições, aí eu posso escrever nessa equação D igual a epsilon E, né? Que é igual a menos epsilon gradiente de φ. Daí eu fico com divergente epsilon gradiente de φ igual a menos ρ, né? E aqui é importante saber se o meio é homogêneo, né? Ou seja, que o epsilon não depende das coordenadas, certo? Porque é nesse momento que eu vou saber, eu posso tirar epsilon da derivada ou não. Bom, se epsilon não depende das coordenadas, eu posso, certo? Daí fica a equação divergente do gradiente. Igual a menos ρ sobre epsilon, né? E essa equação dá o laplaciano do potencial. Ou seja, no meio homogêneo, né, linear e isotrópico, o potencial satisfaz uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, porque aqui está a densidade de carga, certo? Que é a equação de Poisson. Ou seja, eu passo agora a resolver um problema, resolvendo uma equação diferencial para uma função escalar, e depois de determinar a função escalar, eu tenho o campo elétrico. Né? O campo elétrico está aqui, menos gradiente de φ, e do campo elétrico tem a densidade de fluxo elétrico, e eu posso calcular um bocado de coisa com isso. Né? Certo? Bom, essa é a equação de Poisson. Em muitas situações, a região de... Ou seja, isso aqui é a densidade de carga volumétrica, né? Quando não há carga volumétrica, ou seja, na ausência de carga volumétrica. Ou seja, carga... vou botar assim melhor, carga volumétrica não, carga distribuída em volume, né?
certo? Tem situações em que a região de carga, né, por exemplo, você tem eletrodos, né? Como eu falei, você tem duas esferas, certo? Duas calotas, superfície condutora, né? Certo? Termina aqui na superfície esférica, certo? Meio epsilon, né? Daí eu venho aqui e aplico uma defesa potencial, certo? Eu mantenho potenciais distintos. O que acontece? Existe carga no sistema, certo? O eletrodo positivo vai ficar carregado com carga de superfície aqui na superfície, certo? Tem carga no sistema, porque eu separei, né? Eu tirei de um sistema, de um eletrodo, botei no outro, certo? E aqui fica a carga negativa, né? Então, no fundo, eu criei uma região de carga superficial numa calota e negativa na outra, certo? Mas no volume não tem carga, só tem carga de superfície. Certo? Então, o ρ aqui é zero. Como é que a gente leva em conta essas coisas? Bom, dizendo que o potencial é constante. Certo? Mais ou menos assim. Tá? Então, quando a densidade de carga volumétrica é zero, ou em regiões, tem também a situação que você pode quebrar sua região em sub-regiões, né? Em algumas dessas sub-regiões não tem carga volumétrica, distribuída no volume. Então, o ρ vai ser zero também. Quando o ρ é zero, certo? Então, nós temos uma equação homogênea, né? Laplaciano de φ igual a zero. Essa é uma equação homogênea, ou seja, o segundo membro da equação diferencial é zero. Certo? Solução da equação homogênea, sempre para cada sistema de coordenadas, dependendo, né, se o potencial depende de uma ou mais variáveis, né, tem uma solução geral, né? Essa solução geral tem constantes que você precisa determinar. Essas constantes vêm da aplicação de condições de contorno, de fronteira, né? Então, no caso da equação de Poisson, o que acontece? Pela teoria que nós conhecemos de equações diferenciais, a solução geral para o potencial é sempre uma solução o quê? Homogênea, né? Que é a solução da equação de Laplace, mais uma particular que depende dessa função aqui do lado direito, né? Então, sempre vai ser assim, né? Quando a gente for ver as soluções que a gente obtém, sempre tem uma parte homogênea e uma parte particular, sabe? Que depende do ρ, né? Ok? Então, em resumo, né? Eletrostática, como é que a gente resolve na prática? Resolve uma equação diferencial de segunda ordem, que tem derivadas parciais, que é a equação de Poisson, em geral, né? Que pode ser equação de Laplace em alguns casos. Obtido φ, você obtém quem? Campo elétrico e D epsilon E. Está resolvido o problema, né? Daí a gente calcula a força, se eu colocar a carga na região, mais ou menos qual vai ser a força sobre essa carga, e assim por diante, né? Ok? Vou fazer alguns exemplos e ilustrar algumas situações para a gente poder entender bem essa questão. Vamos falar sobre isso aqui. Função, densidade associada a uma carga puntiforme, né? Certo? Veja bem, se eu tivesse aqui se eu olhasse uma carga puntiforme como sendo uma esfera de carga, certo? Com um raio pequeno qualquer, certo? Raio A, né? Então, suponha que eu tivesse aí a minha carga puntiforme sendo modelada por uma esferazinha de raio A, com densidade constante, né? Certo?
Densidade seria a carga da esfera sobre o volume, né? Certo? Então, se eu fosse fazer um gráfico dessa densidade com função da distância, a partir da origem mesmo, né? Você teria algo assim, né? Seria algo desse tipo aqui. Como é que seria a densidade? Constante, né? De repente, zero, tá certo? Densidade constante, função de R, né? Bom, e se esse R começa a diminuir, tá certo? Fica pequeno, o que acontece? Bom, como a carga é constante, né, a densidade começa a ficar cada vez maior, né? Vai aumentando, tá certo? Então, isso aqui vai se tornando algo cada vez mais acentuado, tá certo? E mais concentrado, né? Até o ponto que isso vira uma função, ou seja, se A é igual a zero, isso aqui vai ser infinito, né? E saiu da origem e vira zero. Né? Você tem uma função, mais ou menos uma função, qual função? Delta de Dirac, né? Então, vamos ver isso aí, tá certo? Só que uma delta aí, mais ou menos, no espaço tridimensional, né? Então, nós temos algo desse tipo. Vamos ver algumas propriedades aqui, só para a gente ilustrar. Ou seja, eu posso também... O que a gente quer falar aqui? Como essas funções delta foram criadas exatamente para lidar com situações de funções muito acentuadas, né? Distribuições acentuadas, certo? A gente pode trabalhar com uma carga putiforme e usar uma densidade associada a essa carga na equação de Poisson, certo? Ok? Bom, então vamos ver como é que densidade seria essa, né? Como é que seria essa função, certo? Vou fazer só esse exemplozinho aqui para a gente ilustrar isso, né? Bom, o potencial de carga putiforme já sabemos a solução já, é Q sobre 4π epsilon R, né? Uma carga com distância R no meio epsilon. Esse é o potencial, tá certo? Bom, então vamos ver qual é a equação diferencial que é satisfeita por essa função, né? Laplaciano de φ vale quanto? Bom, se eu estiver fora da origem, quanto é que é o Laplaciano de φ? Qual a densidade de carga aqui? Zero. Para R diferente de zero, né? Certo? Fora da carga, certo? Se eu tivesse aquela modelo de esfera, né, o Laplaciano, se a carga fosse aquela esferazinha, tá certo? Dentro da carga, eu teria menos ρ0, né, sobre epsilon, tá certo? Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o Laplaciano de φ é uma densidade, que eu não sei qual é, sobre epsilon, né? Uma densidade que é uma densidade, se fosse aquela esfera, seria ρ constante, certo? Até o raio A, depois zero. Ou então, se essa raio começa a diminuir, eu tenho que saber que densidade é essa. Essa função delta que a gente está falando, né? Bom, vamos ver aqui a propriedade, certo? Então, para R diferente de zero dá isso, né? Então, o que acontece aqui? Se eu integrar ambos os membros, o que acontece? Integrar em torno da origem, certo? Ou se eu integrar no espaço, né? Isso aqui vai dar integral de dv, né? Divergente, né? Do gradiente de φ igual a menos integral de ρq dv, certo? Então, vamos lá. Sobre epsilon, né? Eu vou botar aqui o epsilon, tá certo? Sobre epsilon, né? Isso aqui vai dar integral. Isso aqui, pela lei de Gauss, dá o quê? O fluxo... Né? Isso aqui é V, né? O fluxo desse vetor aqui, né? Certo? Integral divergente de um vetor, não é isso? É o fluxo desse vetor, vai dar o fluxo desse vetor sobre epsilon, né? Se eu boto menos epsilon para lá, tá certo? Menos gradiente de φ dá E
vezes epsilon da D, né? Então, isso aqui é fluxo elétrico igual a... Já sabia disso, né? Não precisa nem fazer essa conta toda, né? ρQdV, tá certo? Quanto é que dá esse fluxo? Bom, o que nós sabemos? Isso aqui vai dar o quê? A carga, se V inclui a origem, tá certo? E vai dar zero se V não inclui a origem, né? Certo? Ou seja, a integral de ρQ, a gente tem que saber a propriedade dessa função, né? dV vai ser igual a Q, né? Se V inclui, vou botar assim, a posição x igual a zero, né? A origem, zero se V não inclui, né? Certo? Essa função densidade tem dimensão de carga por unidade de volume, então a gente vai normalizar, tá certo? Q vezes uma função, tá certo? Chama de F, né? Certo? Uma função que tem dimensão de inverso de volume, né? Então, chama de F de x, né? Certo? Então, quer dizer que essa integral, se eu botar aqui, integral de ρQ, né? Que f de x igual a Q, é a mesma coisa que dizer que integral de f de x dV vai dar 1, né? Se V inclui x igual a zero, 0 se V não inclui, certo? Que função é essa? Bom, essa função é uma função muito concentrada, tá certo? Então, a gente vai dizer que essa é a função... Qual a função dessa propriedade, né? Parecida com essa, né? Em uma dimensão, é a função delta de Dirac em uma dimensão. Essa aqui é a função delta de Dirac em 3 dimensões. Delta de x. Certo? Delta de x igual a zero para x diferente de zero, e é muito acentuado em x igual a zero, né? A propriedade da função delta é essa, né? Integral da função delta de x dV igual a 1 se V inclui, né? A origem, tá certo? 0 se V exclui a origem, né? Certo? Qual a diferença da função delta tridimensional para unidimensional? A delta tridimensional tem dimensão de inverso de volume. A unidimensional tem inverso de comprimento. Tá? Então, por exemplo, né, só para dar uma ideia, a delta tridimensional em cartesianas é o produto de 3 deltas. Ou seja, x igual a zero, e y igual a zero e z igual a zero tem que ser satisfeitos para você poder ter a origem, tá certo? X igual a zero. Né? Então, isso aqui tem dimensão de 1 sobre L, isso aqui tem dimensão de 1 sobre L, isso aqui tem dimensão de 1 sobre L. Ou seja, então, a densidade de carga associada a uma carga pontiforme é uma função Q delta de x. Né? Se a carga está localizada num ponto x', então a densidade de carga é Q delta de x menos x'. Certo? E por causa disso, qual é a propriedade da função delta, pessoal? Para vocês entenderem bem onde está colocando alguns elementos aqui, tá certo? Só para vocês refletirem depois e verem, né? Isso aqui, ó, Laplaciano da função potencial de uma carga pontiforme, localizado no ponto x', vai dar quanto, pessoal? Menos a densidade dessa carga, que é quanto? Ela está localizada em x', não está? Quem é a função que aparece aqui? Delta de quem? X menos x'. Sobre epsilon, né?
Então, se eu tirar o Q e o epsilon, vai ficar o quê? Laplaciano da função inversa é menos 4π delta de x menos x'. Certo? Essa é uma propriedade importante, tá certo? A gente não vai falar sobre isso, mas isso permite você construir funções de Green para a equação de Poisson. Tá? Vocês já estudaram sistema, né? Se você sabe a resposta de um sistema a uma função delta, né? Não é isso? A resposta ao impulso, né? Você determina a resposta, certo? Chamar de F delta, né? Se você estimula um sistema governado pela equação diferencial, um sistema linear, né? Joga a função delta, você tem a função, uma resposta, certo? Se você jogar uma função arbitrária, ρ, certo? Você obtém a solução para essa resposta com uma convolução, né? Tem uma convolução, tá certo? Se fosse do espaço de Fourier, seria o produto das transformadas de Fourier, né? Então, é a mesma coisa, certo? Para que serve isso? Bom, se eu souber a resposta à função delta, eu sei a resposta a qualquer estímulo que eu tiver aqui. Essa é a ideia. Tá? Né? Então, observe, né? Laplaciano da função inversa não é zero. É zero em todo espaço, mesmo da origem. Né? Na origem ele tem uma descontinuidade, altamente concentrada, o Laplaciano. Certo? Porque senão ele não poderia satisfazer a lei de Gauss. Né? Se não fosse isso, o fluxo elétrico não dava Q, dava zero. Se não tivesse alguma coisa do segundo membro aqui. Né? Muito bem, então é com isso em mente que a gente tem que resolver alguns problemas. Então, olha, a gente vai fazer nessa aula de hoje, que é o que vai cair na nossa, até onde vai cair a nossa prova, né? Nosso exame, certo? Solução da equação de Poisson, né? Ou Laplace. Mais especificamente Poisson, né? Depois a gente vai voltar a Poisson e problemas mais complicados. Para problemas de alta simetria. Certo? Primeiro exemplo, né? Exemplo 1. Carga pontiforme. Acabei de fazer uma, não foi? No interior de uma casca esférica aterrada. Isso aqui vai servir para ilustrar mais ou menos como é que surgem as soluções das equações diferenciais, né? Bom, um problema que a gente sabe resolver é a carga pontiforme sozinha, né? Tem uma carga pontiforme, mas aí eu tenho aí agora, certo? Uma superfície esférica, que pode ser por exemplo, pode ser um condutor, né? Pode ser aqui um condutor, tá certo? Não importa a espessura dele, né? Importa que ele seja um condutor, ou seja, eu posso manter um potencial constante. Isso aqui é só para mostrar que ele não tem, assim, não precisa ser uma superfície de espessura zero, não. Pode ser alguma coisa, uma casca mesmo, com espessura diferente de zero. E no centro você tem uma carga aqui. Então o potencial aqui vale zero. O potencial é igual a zero, certo? Tá? Qual é a solução potencial aqui dentro? Não é a solução original que a gente obteve, tá certo? Tem que ter mais alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Quem é o Laplaciano de φ aqui? Para esse problema? Bom, a gente acabou de fazer. Bom, a permissividade é epsilon, né? É menos que sobre epsilon delta de x, né? Certo? Mas para x diferente de zero, isso aqui dá quanto?
Dá zero, né? Então, excluindo a origem, o potencial satisfaz aqui, que é a equação diferencial, equação de Laplace. O problema tem simetria esférica, potencial só depende de R, certo? Então, sabendo que o potencial só depende de uma variável, é um problema de alta simetria, no caso, né? A gente podia resolver, por exemplo, por lei de Gauss, né? Mas nosso formalismo agora é resolver a equação diferencial, certo? Diferente. Então, isso aqui vai dar 1 sobre R2, derivada total, R2, dφ dr. Isso aí é fora da origem, tá certo? Igual a zero, né? Então, multiplicando por R2, isso aqui vai dar ddr. dφ dr igual a zero. Integro ambos os membros, obtenho R2 dφ dr igual a uma constante, né? Chamar de A, certo? Eu fico então com a equação diferencial dφ dr igual a A sobre R2. Faço uma segunda integração em ambos os membros e obtenho a integral de 1 sobre R2 dá menos 1 sobre R, né? Φ igual a menos A sobre R mais uma segunda constante. Tem que colocar todas as constantes de integração possíveis, tá certo? Chamar esse menos A aqui de A de novo, tá certo? Porque a gente não sabe quem é, então pode chamar de qualquer coisa, né? Então a solução geral é função inversa mais uma constante. Tá? Então, aí como a gente tem que sempre analisar quantas incógnitas nós temos aqui para determinar o problema, né? 2, certo? Precisa de 2 condições para poder determinar essas 2 incógnitas. Primeiro, a imposição que o potencial seja nulo em R igual a A, né? Que eu não falei o raio. Então, potencial de A vale 0. Então, você obtém o que aqui? A sobre A mais B igual a 0, né? Ou seja, A é uma condição, né? Igual a menos A vezes B, né? O que mais que a gente tem agora? Qual é a segunda condição que a gente tem que aplicar para poder determinar uma segunda equação? Uma ideia? Estamos usando todas as informações do problema? Falta alguma coisa aqui, né? Falta isso aqui, certo? Falta saber que tem uma carga na origem. Ele não está falando isso. Ele está fora da origem pela solução geral. Então, o que a gente faz? Bom, a gente faz o que a gente fez agora há pouco. A gente integra em torno da origem. Usa a lei de Gauss, no fundo, certo? É isso que a gente faz. Se eu integrar em torno da origem, eu vou mostrar o quê? Bom, vou fazer aqui de novo, tá certo? Bom, integral em torno da origem, do Laplaciano de φ dv, vai dar menos que, a integral, né, da função delta vai dar menos que sobre epsilon, certo? Laplaciano dá zero em todo o espaço, mas a integral do Laplaciano de φ dv dá Q, se você envolver, menos que sobre epsilon, se você envolver. Olha, isso aqui vai dar o quê, né? Bom, Laplaciano de φ é integral do divergente do gradiente de φ dv, certo? Que é, mais uma vez, fazendo de novo, é o fluxo, né, uma superfície de raio R qualquer, de escalar gradiente, certo? Né? Olha, quem é o gradiente de φ? Deve vir para cá. Gradiente de φ é menos A sobre R2, vezes AR, né? Certo? Ok?
menos AR sobre R2. Então, vem para cá. Digamos que a superfície tem raio R0, para ficar bem claro aqui, né? Então, d sigma é R0 ao quadrado de ômega AR, né? Gradiente de φ é menos A nessa superfície sobre R0 ao quadrado AR, né? Então, esse produto escalar vai dar integral de 0, o R0 ao quadrado cancela, 0 a 4π de menos A de ômega, né? Certo? Que dá quanto? Menos 4π vezes A. Isso é o quê? Bom, é o segundo membro que está aqui, ó. Menos Q sobre epsilon. Tá? Então, essa é a segunda equação. Certo? Então, eu determinei A, na realidade. A é igual a Q sobre 4π epsilon. Certo? Determinado A, nós temos B. Né? B igual a Q sobre 4π epsilon, né? B igual a menos Q sobre 4π epsilon A. Tá? Vamos olhar a solução, como é que ficou, então. A é Q sobre 4π epsilon e B menos Q sobre 4π epsilon A. Então, vai dar φ A sobre R, né, que é Q sobre 4π epsilon R, mais B, que é menos Q sobre 4π epsilon A. Certo? Né? Então, nós temos aí dois termos, né? Certo? Esse aqui é o termo constante, que seria a solução da equação de Laplace. Uma constante é a solução de equação. E a função inversa também entra, certo? Né? Certo? E aparece esse termo aqui também. Né? Então, isso aqui vai dar potencial igual a 1 sobre R, né? Menos 1 sobre A. Certo? Potencial em R igual a zero, né? Em R igual a zero dá infinito, certo? Muito grande. Bom, o que mais que a gente pode determinar? Bom, qual é a carga induzida no condutor? Densidade de carga superficial no condutor. Quem é? Né? Bom, eu preciso determinar D. Né? Porque de D eu determinei essa informação. D igual a menos epsilon, gradiente de φ. Gradiente de φ está aqui. Menos 1 sobre R2 com menos dá mais, derivado da zero. Então, D igual a Q sobre 4π R2, né? A R. É o mesmo D que existiria sem a superfície esférica, certo? Mesma coisa. Né? Bom, então, se você for aqui para a superfície condutora, que está lá, né? Que é um pedaço dela. Então, o D normal, ou seja, para fora do condutor, que é D escalar menos AR, né, em R igual a A. Vai dar a densidade de carga superficial no condutor. Então, vai dar menos DR em R igual a A. Certo? Então, menos em R igual a A vai dar ρS igual a menos Q sobre 4π/2. Não é? Qual a carga total na superfície? Integral de superfície que dá a área, né? 4π/2 vezes isso aqui vai dar menos Q. É claro, né? Então, a carga putiforme, se ela for positiva, digamos assim, induz carga de superfície negativa
na superfíciezinha aqui, né? Aqui desse condutor, certo? Carga negativa sendo puxada da terra, né? Do terra aqui, puxa a carga negativa, porque essa carga está puxando essas cargas. O máximo que essas cargas chegam nessa superfície aqui, certo? Né? Então a gente tem informação, né? Vou fazer mais um problema aqui, né? Que a gente vai ilustrar, né? Vou fazer mais um. Mais dois ou três, aliás. Mas eu quero fazer mais um em que ainda não é volume, tá? Vou fazer esse exemplo de uma superfície de carga, né? Oca, vou botar assim, oca. Não, oca não, porque é a superfície, né? Então, a superfície de carga, certo? Esférica, né? Podia fazer cilíndrica também, viu, pessoal? Então, tentem resolver o caso cilíndrico, tá? Então, suponha que você tem uma região esférica de raio A, e essa superfície tem a densidade de carga superficial, ρS igual a K. Certo? Dentro é vácuo, fora é vácuo. Né? Pergunta é, quem é o potencial aqui dentro? Chamar de região 1, e fora, chamar de região 2. Certo? Mais uma vez, isso aqui não é a carga volumétrica, né? Eu poderia usar uma função delta para representar isso aqui, tá certo? Eu vou aqui só dizer para vocês qual seria, certo? A densidade de carga associada a essa carga de superfície seria algo assim, tá certo? Seria algo desse tipo aqui. Tá? A densidade é 0,00, certo? E quando você integra em torno, se você integrar isso aqui, né, integral de ρdV, incluindo a esfera, vai dar quanto? Né? Vamos fazer aqui, tá certo? Isso aqui vai dar, vamos calcular, né? Isso aqui vai dar Q sobre 4π2, integral de R2, de ômega, né? Delta de R menos A, dr, certo? Ok? Integral de ômega dá, isso aqui é integral dupla, né? De 0 a infinito, tá certo? Estou incluindo aí, estou incluindo a superfície. Estou integrando todo o espaço, para saber a carga total, né? Isso aqui é de 0 a 4π, tá certo? Então, isso aqui vai dar quanto? Bom, o integral de ômega dá 4π, cancela, fica Q sobre A2, integral de 0 a infinito, de R2, delta de R menos A, dr. Certo? Quanto é que dá essa integral? Olha, essa integral vai dar... Como essa função é muito concentrada, né? Multiplicar a função 1 sobre R2, vezes a função delta, né? Certo? Vai ser a função sobre R2 em R igual a A, certo? Que é onde está a função delta. Né? Então, aqui vai dar A2, integral da função delta, que dá 1.
né? Então, o resultado vai dar Q. Certo? Se eu fosse usar a função delta, né, eu representaria por algo desse tipo aqui. Certo? Só para vocês terem essa ideia aqui, né? Como é que a gente faz para representar coisas que não são volumétricas por funções que podem ser assumidas, né, contínuas. Tá certo? Então, vamos lá. 1 sobre A2, né, vezes 1 sobre comprimento, que dá carga por unidade de volume. Certo? Está perfeito aqui. Né? Só para mostrar como é que seria a representação em densidade. Né? Mas não precisa fazer isso, tá certo? Só para vocês terem a percepção disso aí. Bom, e o que nós temos aí? Esse é um problema em que você tem, por causa dessa descontinuidade, você tem zero a densidade, zero, de repente você passa por uma coisa aqui, certo? Você não pode ter uma função potencial descrita por uma única função nas duas regiões. Você precisa quebrar em dois problemas. Problema interior, 1, problema exterior, 2. Então, você vai ter que ter uma solução aqui dentro, φ1, e uma aqui fora, φ2. Certo? Né? Bom, em ambos os casos, o potencial satisfaz a equação de, nas duas regiões, que é a densidade volumétrica, tirando da superfície. Tem carga no volume, fora da superfície. Quanto é que dá lá passando de φ1? Para R menor que A, dá 0, certo? E φ2 também, 0. Certo? Potencial depende nos dois casos de quem? Apenas de R. A solução geral nós já desenvolvemos. A solução geral, quando o potencial depende de R, é da forma A sobre R mais B. Certo? Quando o potencial só depende de R, a equação Laplaciana de φ igual a 0 fornece como solução geral isso aqui. Certo? Okay? Então, quer dizer que no lado 1, o potencial é da forma A1 sobre R mais B1. Do lado de fora, o potencial é da forma A2 sobre R mais B2, certo? Ok? Quantas equações eu preciso agora para resolver esse problema? 4 equações. Certo? Vamos lá. Primeira consideração. O potencial aqui dentro, né? Não tem nenhuma carga pontiforme, não tem nenhuma linha de carga aqui dentro, certo? Não tem nada de estranho aqui dentro. Então, o potencial não pode divergir, não pode ser infinito aqui dentro, certo? Ok? Se tivesse a carga aqui na origem, por exemplo, o potencial tinha que ser 1 sobre R, mais ou menos, né? R igual a 0, infinito. Certo? Mas não tem. Então, primeira propriedade, φ1 de R igual a 0 é finito. Isso dá uma primeira equação. Certo? Segundo, isso aqui é uma carga, uma superfície de carga, uma região de carga localizada. Potencial muito longe deve ir para quantos? Esse aqui se torna uma carga pontiforme Q, muito longe, o potencial cai com, né, para 0, tá certo? Então, potencial 2, quando R é muito grande, tem que ser 0. Segunda condição. Certo? Terceira condição. Potencial é uma função unívoca. Né? Então, potencial nessa superfície calculada de cada lado tem que ser o mesmo. Certo? φ1 de R igual a A igual a φ2 de R igual a A. E qual é a quarta condição agora? Tenho duas possibilidades de fazer essa quarta condição, certo? Uma é condição de contorno para D. Né? D2 normal menos D1 normal é igual à densidade de carga superficial. Uma quarta condição, certo?
D2 radial igual a D1 radial. Condição de contorno derivada no capítulo anterior, né? Certo? E tangencial é contínuo, D normal é descontínuo se tiver uma densidade de carga de superfície OS. Essa é uma forma, né? A outra é usando função delta, certo? Se eu integrar no volume, tá certo? Pega a solução do lado de fora, integrar no volume que contém a carga, vai dar a carga envolvida, certo? Que é a lei de Gauss, na realidade, né? Se eu usar a função delta, né? Usar Laplaciano de φ igual a menos, usar essa densidade aqui e integrar aqui fora, é a mesma coisa que calcular o fluxo elétrico, tá certo? Da mesma estado. Ou seja, essas coisas são equivalentes. Então, só quero dizer aqui o quê? Nós temos 4 condições, né? φ1 é igual a zero finito, limite φ2 para R muito grande é zero, potencial é contínuo, sempre, né? E isso aqui está errado, né, pessoal? Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? D2 menos D1 igual a S, né? Essa é a condição correta, certo? Vamos lá. Primeira condição, φ1 é finito, certo? Ora, esse termo aqui gera uma singularidade, né? R igual a zero dá infinito. Então, eu tenho que anular essa constante. Primeira condição é essa, A1 igual a zero. Certo? φ2 é zero para R muito grande. Para R muito grande, isso aqui vai para zero. Esse termo aqui tem que ser nulo. Já resolvi duas equações já, certo? Então, ficou, então, φ1 é igual a B1, potencial é constante do lado de dentro, e φ2 igual a 2 sobre R. Certo? Continuidade, né? Potencial 1 igual a potencial 2, então vai dar B1 igual a 2 sobre A, e a descontinuidade no D, né? Permissividade é ε0, não é isso? Então, D2 é a derivada, é menos ε gradiente, derivada dá menos 1 sobre R2, mas dá com menos dá mais, vai ficar ε0 a 2 sobre R2, mas é em R igual a A, certo? Gradiente dessa função dá quanto? Constante? Zero, né? Igual a S. A2 igual a ρS a 2 sobre ε0, né? Daí você tem o B1. B1 igual a B1 igual a ρS a 3, né? Tá certo? Não, ali é ρS a, desculpe. ρS a sobre ε0. Então temos a solução geral, final. φ1 é igual a constante que vale ρS a sobre ε0. Esse é o potencial em toda a superfície em R igual a A, né? E em R menor do que A. Então, aqui nessa região todinha é potencial. Potencial constante. ρS a sobre ε0, né? Volts, certo? E φ2 a 2 sobre R. Eu poderia ter calculado direto pela lei de Gauss, né? Calcularia rapidamente, certo? O campo dentro é zero, né? É 1 igual a zero, não tem campo dentro, porque não tem gradiente, certo? E o campo 2 é o campo de como se fosse uma carga na origem, né? Com carga Q, se você for calcular, certo? Certo? Bom, e o terceiro tipo de problema que eu gostaria de resolver, façam como exercício, tá, pessoal? Um de cilíndricas, né? Linha de carga em volta por superfície aterrada. Certo? Raio A. Digamos que você tem a linha de carga no centro, né? Superfície aterrada,
ε0 e ε0, certo? Quem é o campo dentro e fora? Ou melhor, quem é o campo dentro, né? Esquece o lado de fora, tá certo? Se a superfície está errada, eu quero saber a solução aqui dentro, certo? Tá? Bom, isso é para vocês fazerem, eu vou fazer esse outro aqui. Considere aí este caso, né? Você tem aí uma região de carga espacial, né? Essa é uma região cuja densidade é ρ0, né? A gente resolveu isso por integração, lá no capítulo 2, deu um trabalho danado, né? Dá um trabalho danado por integração, né? A gente vai ver que é muito mais fácil, ou usando lei de Gauss, ou usando solução da equação de Poisson. Nessa região de raio A, certo? Em toda a região, a densidade é constante, permissividade é ε0, do lado de fora, permissividade é ε0, não tem carga. Não é? Quem é o potencial em todo o espaço? Bom, nós temos uma solução dentro e uma fora, certo? Novamente. Porque aqui você tem a equação de Laplace, né? E aqui você tem a equação de Poisson. Né? Então, se eu separar em dois problemas, você tem Laplaciano de φ1 é igual a quanto? Menos a densidade, que é constante, ρ0 sobre ε0. Essa região R menor ou igual a A. E Laplaciano de φ2 é 0. Certo? Solução geral dessa, já sabemos qual é, né? Para coordenadas esféricas, vai dar o quê? A2 sobre R mais B2. Mais uma vez, essa constante vai dar 0, porque eu estou muito longe da origem, vai dar a carga localizada. Já sei que B2 é igual a 0, tá? É uma das equações já. Pelo mesmo argumento que a gente usou agora há pouco. Certo? O problema é qual a solução φ1. A gente tem que tomar agora mais... analisar com mais calma, né? Mais uma vez, φ1 só depende de quem? De R, né? Então, a equação é 1 sobre R2 ddr R2 dφ1 dr igual a menos ρ0 sobre ε0. Né? Multiplicando agora ambos os membros por R2 vai dar certo? Antes dava 0, né? Porque era homogêneo, agora está dando isso aqui, né? Vamos integrar a primeira vez, integrando ambos os membros, é multiplicar por dr e integrar, né? Vai dar R2 dφ1 dr igual a integral de R2 dr dá quantos? R3 sobre 3, né? Mais a primeira constante, tá certo? A1, né? Então, continuando, dφ1 dr dividido R3 por R2 vai dar R, né? Integra de novo, então vai dar φ1, a solução geral agora. Integra R dá R2 sobre 2. Mais acho que tá certo. Não, é R2 aqui, né? R2, certo? Integral da A1 sobre menos A1 sobre R, tá certo? Eu vou botar mais, tá, pessoal? Tá bom? Porque eu podia chamar isso aqui de A1', né? Então, eu chamo A1 igual a menos A1', né? Então, a integral de 1 sobre R2 dá menos 1 sobre R, dá menos A1' sobre R, chamar menos A1' de A1, certo? Mais B1. Certo? Então, aqui claramente a gente percebe a separação de soluções, né? Solução particular daqui, ó.
Solução da equação homogênea que a gente já conhece. Solução da equação Laplace em esféricas, quando o potencial só depende de R, é sempre A sobre R mais B. Certo? Solução geral. Né? Pronto, nós temos aí as duas constantes, e aí você aplica novamente condições de contorno. Né? Da mesma consideração, em R igual a zero, o potencial é finito, porque a carga é distribuída, não tem carga pontiforme nesse problema. Né? Então, o potencial é finito. Então, conclusão, esse termo não pode existir. Certo? Em R igual a A, o potencial é contínuo. Então, φ1 de A igual a φ2 de A. Então, se eu vim para cá, né? Menos ρ0 a 2 sobre 6 ε0. Mais B1, né? Porque o A1 não tem, tá certo? Mais B1 igual ao φ2, que é A2, tá aqui em cima, sobre A. Certo? Bom, esse é um problema que a função de densidade é a função original, né, natural, volumétrica. Né? Não tem função delta nesse problema. Não tem superfície de carga, nem linha de carga, nem ponto de carga. Né? É uma função natural distribuída. Bom, falta aí... Isso aqui é uma equação, né? Falta uma equação, não é isso? Eu determinei duas constantes já, né? A1 igual a zero e o B2 lá igual a zero, né? Tem uma equação aqui, falta a segunda equação, que é qual? Condição de contorno para D, quem é? D2 normal em R igual a A, menos D1 normal em R igual a A, dá a densidade de carga superficial, que é quanto nesse problema? Quem é a densidade de carga de superfície para esse problema aqui? Fala mais alto. Quem é a densidade de carga superficial nesse problema que eu acabei de falar, acabei de mostrar aqui? Esse problema aqui, qual é a carga superficial nesse problema aqui? Vocês estão vendo algum aí, não? Tem alguma carga superficial nesse problema aí? Tem alguma coisa com dimensão de cubo por metro quadrado aí? Não, tem cubo por metro cúbico, certo? Volumétrica, não tem carga de superfície. Não tem superfície de carga, certo? Então, dá quanto? Zero. Se tivesse uma superfície de carga, que foi o exemplo anterior, sim, D2 menos D1 igual a S. Né? Normal. Aqui não tem carga de superfície. A carga é volumétrica, ela distribui no volume. Né? Então, você tem essa condição, e aí seria uma segunda equação. Né? D2 é menos A2 sobre A ao quadrado, que é o potencial 2 é... Cadê o P2? Está aqui, ó. Menos A2 sobre A2, tá certo? É o gradiente, né? Vezes menos dá mais, na realidade, né? Vezes epsilon zero. Então aqui dá mais. Epsilon zero, isso aqui. E o φ1 está aqui, né? Cadê o φ1? Gradiente disso aqui vai dar menos ρ0 A sobre 3, com menos dá mais, que é menos gradiente. Né? E aqui também dá, esse aqui não tem, esse aqui dá zero. Então vai dar ρ0 A sobre 3, tá certo? Que é epsilon zero, né? Gradiente isso aqui vai dar ρ0, menos gradiente vai dar ρ0 R igual a sobre 2 com 6 dá 3, e o epsilon zero cancela, né? Certo? Aí temos aí o A2.
Aqui não tem esse epsilon 0 não, certo? Ou então bota os dois lados aqui. Não, está certo. Tem sim. Tem o epsilon 0 aqui, viu, pessoal? Então dá rho 0 a 3 sobre 3 epsilon 0. E jogando isso aqui, você tem o B1, certo? Quanto é que vai dar aí? Vai dar B1. Rho 0 a 3 sobre A da rho 0 a 2 sobre 3 mais 6, né? Dá 2, 3 sextos dá 1 meio. Então vai dar rho 0 a 2 sobre 2 epsilon 0. B1 e A2, certo? Ok? E aí você tem a solução final aí para esse problema aí, né? Tá aí a solução. Certo? Observe, né? Potencial é contínuo em R igual a A, né? Que dá 3 menos 1, 2, com 6 dá 1/3, que dá 1/3. A derivada do potencial também é contínua, pessoal. Certo? Porque a derivada é quem? A derivada é o campo elétrico. E o campo elétrico, por causa do epsilon mesmo dos dois lados, é o D, né? D igual a epsilon 0 certo? Como o epsilon é o mesmo, então a derivada do potencial é a mesma. Do lado. Então, potencial contínuo com derivada contínua. Né? Função 1 sobre R2 é a parabólica, e essa função 1 sobre R, e elas se emendam de forma suave, né? É igual a. Tá? Se você fosse fazer um gráfico, seria algo assim, né? Função 1 sobre R2 faz isso, né? Se eu prosseguir com ela, vai dar uma raiz aqui em R igual a raiz de 3, né? Que é maior do que A, né? Isso aqui só vale até A, tá certo? Isso aqui é 1,7. Aqui dá 1,7, dá mais ou menos aqui, certo? Aqui dá, mais ou menos. Daí o resto vai ser emendado de forma suave, né? Isso aqui não tem, tá certo? Se eu consigo apagar isso aqui, eu consigo, acho que eu consigo apagar. Né? Então seria isso aqui mais ou menos. A função contínua com derivada contínua, certo? Tá? Você nem percebe que são duas funções diferentes, né? Porque é suave a emenda aqui. Só se você fosse para derivar a segunda, talvez tivesse alguma coisa, né? Mas você não percebe na derivada primeira, ok? Muito bem. Esses são os problemas de alta simetria que a gente falou, né? Então a gente está resolvendo, ou seja, até a aula de hoje, né? A gente, em problemas de alta simetria, né? A gente sabe resolver a equação de Poisson ou de Laplace, né? Certo? Bom, então o que quer dizer isso? Né? Em coordenadas esféricas, a gente explorou bastante hoje, não foi? Quando o potencial depende só de R, a solução geral, né? Da equação homogênea, tá? Equação de Laplace. A sobre R mais B, né? Certo? Em cilíndricas, potencial só depender da variável radial, né? Se você resolver, ele vai dar A log de R mais B. Certo? Em cartesianas, se o potencial depende de uma variável só, por exemplo, x, qual a solução? AX mais B, né? Certo? Ok? Então, essas são soluções gerais, né? É claro que se o potencial depende de outra variável, fica mais complicado, né? Mas, em geral, as coisas dependem, né? Você faz superfícies esféricas, ou superfícies cilíndricas, ou planos, né? Em que o potencial é constante. Daí a solução geral é isso aí, certo? A gente pode combinar isso com
outras situações. Então, deixa eu fazer mais um exemplo aqui, que talvez seja interessante para ilustrar, tá? Vou fazer um rapidinho aqui, só vou ilustrar mais ou menos a solução desse problema para vocês trabalharem nele, certo? Espera aí, deixa eu só pegar o meu mouse aqui. Exemplo, em cartesianas, um exemplo de alta simetria. Tá? Suponha que você tenha uma região de carga infinitamente extensa. Deixa eu botar aqui mais ou menos no centro, tá certo? Que é aqui, né? Um eixo de cima. Opa! Cadê, bicho? Sumiu. Aí. Onde é que foi para meu quadro? Sumiu. Olha aqui. Aqui, cadê? Onde é que eu estava, hein? Acho que sumiu tudo, né? Acho que sumiu tudo. Bom, vou fazer de novo aqui. Nós temos aí um plano Z igual a zero, tá certo? Isso aqui é o eixo Z, né? Eixo Y para cá, eixo X sai no quadro. Nessa região infinitamente extensa, ver se eu consigo apagar isso aqui. Deixa eu ver com o apagador, talvez. Deixa eu ver se eu consigo. Por que está fazendo isso? Bom, imagine que isso aqui é infinitamente extenso, tá certo? Então, nessa região aqui, ó, todinha, infinitamente extenso na direção Y e X. A densidade é constante, certo? E mais uma vez eu tenho aqui permissividade ε0, permissividade ε0. Né? Eu tenho a região embaixo, certo? E em cima, né? Os dois lados, certo? Muito bem. Qual a solução para esse problema? Então, eu tenho duas regiões. Na realidade, eu tenho três regiões. Essa aqui é uma. Certo? E posso assumir só o lado de cima, tá? Porque, por simetria, eu vou ter um comportamento semelhante aqui embaixo, tá certo? Tá? Observe o seguinte. Nesse caso aqui, assumindo o ρ0 positivo, o potencial vai ser sempre positivo, concorda? Carga positiva, potencial positivo, né? Carga negativa, potencial negativo. Então, em todo espaço, o potencial tem que ser positivo. Certo? Então, o potencial aqui, certo? Né? Se eu chamar isso aqui de φ3, né? Então, eu posso raciocinar assim, ó, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, certo? É equidistante da origem, digamos assim. Né? Ou seja, φ2 de menos... Se eu pegar φ2 em menos Z, tem que ser igual a φ2 de Z. Se eu calcular o potencial em cima, está resolvido o problema, né? Porque o φ3, né, é igual ao próprio φ2, tá certo? É o próprio potencial. Não precisa resolver três regiões, basta lá em cima, na parte de cima e na parte de baixo. Bom, vamos lá. Então,
Esqueça essa parte de cá. O potencial tem simetria de translação na direção Y e na direção X. O potencial depende só de quem aqui? De uma coordenada, que é Z. Né? Então, φ2 é função de Z, φ1 também é função de Z. Bom, Laplaciano de φ2 dá 0, certo? Laplaciano de φ1 dá quanto? Menos ρ0 sobre ε0. Né? Aqui nessa região, certo? Então, vamos lá. Bom, qual a solução geral em cartesiana? O potencial só depende de Z, né? φ2, função linear, né? A2Z mais B, certo? Né? E φ1? Bom, φ1 vamos integrar, né? Isso aqui é... Deixa eu botar para cá. Em cartesianas, o laplaciano é d2 dx2, né? Mais d2 dy2 mais d2 dz2. Como o potencial só depende de Z, então tem o laplaciano de φ1 é igual a d2 φ1 dz2 apenas igual a menos ρ0 sobre ε0. Daí vamos fazer por integração. d φ1 dz vai dar quanto? Menos ρ0 z sobre ε0. Né? Mais uma constante, né? Mais a 1, certo? Integrando de novo vai dar quanto? Vai dar φ1 igual a ρ0 C2 sobre 2, né? Menos ρ0 Z2 sobre 2 ε0 mais A1Z mais B1. Certo? Ok? Então, resultado. Potencial na região 1 vale isso aqui, certo? E na região 2, A2Z mais B2. Certo? Esse é o primeiro problema que aparece uma peculiaridade, né? O que acontece quando Z tende a infinito? O potencial fica como? Infinito. Tá? Eu posso considerar que esse termo não existe? Essa aqui é a pergunta, certo? Para o potencial ser finito? Ou, assim, de outra forma, o potencial tem que ser finito no infinito para esse problema? Eu conseguiria resolver o problema? Se eu for analisar, bom, vou dizer, bom, o potencial tem que ser fisicamente realizável, ele é zero no infinito, não é isso? Então eu tiraria esse termo aqui, né? Daí o potencial constante lá de fora, certo? Se eu fosse casar as condições de contorno nessa parte da distribuição, que eu não botei, né? Cadê? Onde é que ela está? Onde é que ela foi parar, hein? Está aqui embaixo. Aqui, ó. Eu esqueci de falar. Isso aqui tem uma espessura total, né? Vou chamar de D. Então, isso aqui é Z igual a D sobre 2, tá certo? E aqui dá Z igual a menos D sobre 2. Tá? Se eu fosse casar a condição de contorno em Z igual a D, admitindo que o potencial fosse finito, certo? Eu tinha continuidade, teria uma equação, continuidade potencial, e teria uma que é a derivada, certo? A derivada de uma dá zero, né? A derivada da outra não dá zero, que é o D normal. E o D normal tem que ser contínuo, certo? Então eu violaria uma das condições de contorno. Né? Então, nesse caso, eu tenho que manter esse termo aqui, certo? Então, o potencial é infinito, de tal forma que o campo é constante. Vocês estão lembrados do plano infinito que eu falei? Ó, esse é o único caso que o campo é constante no infinito. É o plano uniformemente carregado, né? É o plano de carga que é parecido com essa situação aqui, né? Uma camada de carga. Né?
Então, o campo dá constante. É uma situação que não é fisicamente realizável, porque eu não tenho uma região de carga infinita, que é esse exemplo aqui, tá certo? Mas, para resolver o problema, eu teria que fazer essa hipótese. Ou seja, o potencial ele aumenta indefinidamente, tal que o campo dê constante. Né? Então, a solução para campo uniforme quer dizer potencial linear, né? Mesmo longe da região, tá certo? Ok? Bom, então, mantendo... Eu tenho 4 constantes, né? Certo? Eu tenho aí... Por exemplo, essa constante não tem nenhuma importância para o problema. Eu posso chamar ela de zero, certo? Porque o valor dela é irrelevante. Né? Porque, no fundo, se eu calcular a derivada disso aqui, vai dar A2, né? Isso aqui desaparece, tá certo? Eu posso manter isso aqui, eu vou ficar com uma indeterminação, não sei quem é B. É um potencial no infinito, não é um potencial no infinito, não é uma constante qualquer, tá certo? Mas o campo, isso aqui desaparece. Né? Então, só para simplificar, eu vou fazer B2 igual a zero, certo? B2 igual a zero. Então, eu fico Φ2 igual a 2Z. É uma possível solução, né? Eu posso botar qualquer valor de B, que eu tenho várias soluções, mas todas elas dão o mesmo campo, certo? Que é a grandeza final que eu quero, né? Então, Φ2 igual a 2Z. Daí eu vou fazer, bom, condição de contorno, né? Se eu fizer por exemplo, né? Se eu fizer o potencial em Z igual a zero, deixa eu ver o que a gente sabe aqui, né? Nós temos aqui, mesmo assim, temos 3 constantes, não é isso? Se eu disser que o potencial em Z igual a zero é zero, por exemplo, né? Essa constante aqui dá zero, certo? Se eu dizer que ele dá zero, vai ser esse valor de B1 aqui, que também não tem importância, certo? Então, assumindo que φ1 de zero dê zero, certo? Então, eu teria uma função, o que quer dizer isso? Quer dizer uma função simétrica, né? Uma função que na origem tem um valor, certo? Então, eu teria aqui, φ1 vale menos ρ0 Z2 sobre 2ε0, mais A1Z. Certo? 2 constantes, né? Certo? Então, e eu consigo determinar. Potencial em Z igual a D sobre 2, né? Potencial contínuo vai dar A2 D sobre 2, menos ρ0 D2 sobre 8, ε0, mais A1 D sobre 2, né? E o D normal é contínuo, porque não tem carga de superfície desse problema novamente, né? D normal é contínuo. Então, você teria a derivada é contínua. No fundo é isso, porque a permissividade é a mesma. Então, isso aqui daria menos ρ0 D 2 com 2 cancela, Z igual a D sobre 2, vai ficar D sobre 2 ε0, certo? Derivada é contínua, né? Estou fazendo derivada direta aqui. É igual a 2, né? A 2Z, né? É igual a 2, tá certo? Então, calculado a 2, né? Então, eu tenho A2, vale isso, né? Igual a menos ρ0 D sobre 2 ε0. Daí, o A1, eu calculo aqui, certo? Vai dar quanto? A2 dá sobre 4, né? Mais 1/4 mais 1/8 dá 3/8, né? Certo? Vezes 2 dá 3/4. Então, A1 vai dar 3/4 de ρ0 D2 sobre ε0. Né? Certo? Ou seja, o potencial φ1 é igual a 1... Como é que é mesmo? φ1. Menos ρ0 Z2 sobre 2ε0. Se eu não estiver errado, né? Sobre 2ε0 mais A1 Z, né? Eu tirei a constante de B1, tá certo?
Vamos ver se está certo, né? A gente vê, certo? E o φ2 é A2E, né? Que é menos Roselo D. Tá certo isso? Acho que sim, né? Cúmulo por metro cúbico vezes metro quadrado dá cúmulo por metro, que dá ε0. Vamos ver se está certo aqui. O potencial contínuo é igual a 3 menos 2 dá 1/4. Z igual a D sobre 2. Isso aqui está certo, não? Isso aqui está errado, né? O 0D2... Peraí. Sobre o 0Z2 sobre Z... Não, o que é isso aqui? Isso aqui está errado, né? Vamos ver aqui rapidinho, tá certo? Só para ver se está certo. Z igual a D sobre 2, D2 sobre 4, né? Aqui dá D2 sobre 4, D2 sobre 8. 3/4 menos 1/8, não vai dar isso não, né? 3/4 menos... dá 6 menos... Tá errado isso aqui, né? Eu acho, né? Vamos rápido fazer devagarzinho aqui, peraí. A2E, né? Isso aqui tá certo, né? Potencial contínuo, onde é que está essa equação aqui? Acho que é essa aqui, né? Z igual a D sobre 2, dá a 2D sobre 2, igual a D2 sobre 4, a D2 sobre 8, menos, mais a 1D sobre 2. E a derivada dá A2, e a derivada aqui dá 2Z, dá Rho0 sobre ε0, D sobre 2. Tá certo, né? Então, isso aqui está correto. Bom, só falta saber agora se isso aqui joga aqui dentro, vai dar menos Rho0 D2 sobre 4, mais 1/4 mais 1/8, não é isso? Dá 3/8 vezes 2, que dá 3/4, né? A1 é 3/4. Rho0 D2 sobre ε0. É isso? Deixa eu ver. Mais uma vez. Rho0 D sobre 2, Rho0 D2 sobre 4, menos. Mais 1/8. Ah, é menos, né? A subtração, pô. Estava somando aqui. 1/4, menos 1/4, mais 1/8. É menos 1/4, que é esse termo aqui, mais 1/8, né? Que é menos 2 mais 1, dá menos 1/8 vezes 2, que dá menos 1/4. Então, esse resultado aqui está errado, tá certo? Menos 1/4, eu acho. Menos 1/4. Então, φ1 é isso aqui mais A1Z. Vamos ver se está certo agora. Menos 1/4. E φ2 dá isso aqui. Vamos se dar, né? Z igual a D sobre 2. D2 sobre 8. 1/8 mais 1/4 dá 3/8. Engraçado, como é que está errado de novo, hein? D2 sobre 4. Como é que é errado de novo? 0D2 sobre 4. 0D2 sobre 0. Rapaz, tá faltando um Z aqui, né? Faltando um Z aqui, pô. Não é isso? Então dá D2 sobre 8.
menos 2/8. Dá menos 1/4. Como é que não está batendo, bicho? Está faltando alguma coisa? Hã? Acho que eu cortei a derivada, não foi? Ah, não. Eu cortei a derivada, rapaz. Faltou aqui o termo linear aqui, ó. Faltou o A1 aqui, não foi? Isso aqui é continuidade, não é? E aqui faltou um A1, pô. E aí fica tudo mais difícil. Certo? Tem que resolver com mais... tem que resolver isso com mais calma, certo? Tem um sistema de duas equações. Se fosse já fácil, né? A1 menos isso aqui é igual a 2. E essa outra equação, daí a gente resolve esse sistema aí, certo? Tá bom? Bom, o que eu quero falar aqui rapidinho, tá certo? Que é o φ2, é isso aqui, né? Uma vez calculado esse A2, tá certo? Tá? Primeira consideração, tá certo? 2 igual a 2z, né? Achado, né? Bom, é que o potencial, né? Ele é meio quadrático aqui, né? Certo? Ele aumenta, né? Digamos assim, ele em z igual a 0, ele é 0 do jeito que eu fiz, né? Ele é quadrático, né? E daí fica uma função, como a derivada é contínua, né? Ele tem que ser quadrático e tem uma derivada aqui, tem que ser mais ou menos assim, ó, certo? Né? Algo assim, certo? Que a derivada é contínua, porque o d normal é contínuo, d igual a epsilon, vezes epsilon 0 vezes e, é a derivada potencial em relação a z, então vai dar algo assim, né? Potencial, certo? Né? Se a função aqui é k vezes z, né? A função aqui também vai ser menos kz, certo? Porque z igual a menos 2d, por exemplo, né, é o mesmo valor em z igual a d. Né? Então, o potencial do lado de fora, tá certo? Pode ser escrito assim, né? K módulo de z, certo? Fora da região de carga, né? K módulo de z. Né, que é essa função, certo? Ela é sempre positiva, né? Você pega a mesma função e calcula do lado de cá, vira menos k. Então, é o módulo, certo? De z, né? E aí vocês calculam depois a constante, né? As constantes daí resolvem esse sistema para ver o que acontece. Né? Tá certo? Bom, então só para ilustrar, a gente resolveu problemas em cartesianas esféricas, né? Tem o de cilindro que eu passei para vocês resolverem, certo? Resolvam porque pode cair na prova, né? Então é bom fazer. Certo? Alguma dúvida? O material está lá no grupo, né? Dessa parte aí, certo? Vocês completarem com o capítulo 3 lá.